Olá, eu sou Erika Rames e esse é o programa Histórias Invisíveis, realizado para a disciplina de Radiojornalismo 2, idealizado por alunos do curso de jornalismo da Universidade Federal do Pampa, Campus São Borja. No decorrer dessa produção radiofônica, apresentaremos os seguintes temas: Folclore, resgatando tradições. O apagamento da cultura indígena. Nordeste, a região rica em folclore. A representação do folclore nas histórias infantis. Para você entender melhor sobre esta temática, vamos contextualizar a sua origem e influências. Considerado como patrimônio cultural imaterial pela Unesco, o folclore brasileiro se manifesta de diversas formas, como em ritmos musicais, danças, festas populares, jargões e também pela literatura, através de contos e lendas. Extremamente rico, nosso folclore possui influências da cultura europeia, africana e indígena, um resultado da diversidade cultural aqui existente. São figuras que nos transportam diretamente para esta fantasia que foi muito presente na infância, como Mula Sem Cabeça, Saci Pererê, Caipora, Curupira, Boto Cor-de-Rosa, Negrinho do Pastoreio, Lenda da Cuca, Cobra Grande, Lobisomem, Boitatá, Erva Mate, entre vários outros. Para garantir a preservação da cultura brasileira, abordaremos assuntos que remetem a alguns contos folclóricos do nosso país, com o intuito de privilegiar o Brasil. Então, vamos lá? O Brasil é rico, e entre todas suas riquezas, existem histórias e lendas que se difundiram entre os índios. Muitas delas já estavam enraizadas na cultura indígena, outras esquecidas e substituídas por superproduções de fora. Estas lendas tradicionais se misturaram e popularizaram-se rapidamente nas fazendas e na civilização da época. As lendas foram passadas por uma sequência de sucessões, ganhando detalhes e formas entre diferentes regiões do país. O professor Marlon Borges, da Universidade Federal do Rio Grande, ressalta que estas histórias eram contadas principalmente por pessoas mais velhas, que traziam uma grande bagagem de experiência de vida. Os contos eram ditos aos mais jovens, sempre com uma moral no final de cada história, desafiando a aprendizagem. Afinal, é na relação lúdica e prazerosa da criança com a obra literária que temos uma das possibilidades de formarmos o leitor. Essa literatura oral sobreviveu por gerações. Entre os públicos ouvintes, surgiu o interesse profundo do Marlon Borges com a disciplina de cultura do campo, história e cultura indígena, que abordam estas questões de folclore brasileiro, da nossa identidade ameríndia e paleoindígena. Marlon dá destaque ao trabalho feito por ele e pela universidade para recuperar as memórias do folclore brasileiro. Segundo ele, a cultura de massa estaria se apropriando destas lendas para o lucro, porém, ao mesmo tempo, difunde a memória e os laços que temos com nossa ancestralidade ameríndia. Bom, a cultura de massa, se eu entender a cultura de massa como indústria cultural, que o Theodor Adorno fala, que a Adenauer fala, se eu entender cultura de massa como indústria cultural, ela vai sequestrar essas informações, ela vai se apropriar dessas informações e vai tornar ela um produto lucrativo. Então, cultura de massa, se eu entender cultura de massa, tá? Por exemplo, no próprio Netflix existem séries que são vikings, que são nórdicas, que são da Europa, né? Séries que contam as lendas europeias. E no próprio Netflix nós temos filmes brasileiros, séries brasileiros que contam a nossa ancestralidade. Se eu for entender cultura de massa, o próprio Netflix é um instrumento lucrativo, que utilizou o Cidade Invisível para lucrar. Tanto é que ele teve vários views no início. Tem outra série do Netflix muito interessante que se chama Guerras do Brasil, que vai falar muito sobre o folclore brasileiro, que também está ali para venda. Marlon ainda ressalta que mesmo a cultura de massa use nossa ancestralidade como um produto,
garante que desta forma não caiamos no esquecimento. Mas essa apropriação cultural que a própria indústria cultural faz, ela celebra uma memória. Bem ou mal, ela tem que tocar no assunto do Saci Pererê, bem ou mal, ela tem que tocar no que é o boitatá, as pessoas têm que saber o que é o boitatá, o que é o caipora. O professor comenta também o que podemos fazer para preservar os aspectos do folclore brasileiro, que o progresso gradativamente está destruindo. Até hoje, com toda a Revolução Verde que ocorreu, a modernização da agricultura, que foi terrível, né? A Revolução Verde, ela não teve nada de positivo, pelo contrário, ela destruiu e apagou as memórias coletivas regionais. Por mais que tenham acontecido episódios violentos contra a memória coletiva do folclore brasileiro, até hoje nenhum avanço tecnológico apagou a memória coletiva brasileira. Mas tem ocorrido um sistema bastante interessante, que são projetos via internet, projetos que está no Google. Se vocês colocarem folclore gaúcho no Google, ali vai aparecer projetos contando as lendas. Eu já fiz em Cultura do Campo, na disciplina que ministramos, o comparativo de vários sites falando sobre folclore. Nós temos um folclore que é mais próximo desse de Mário de Andrade, que é mais raiz, que é um folclore mais tradição popular, e nós temos um folclore que já está mais modificado pela internet. Então aparecem alguns animes, por exemplo, o Saci Pererê na forma de um anime japonês, aparece a Salamanca do Jaral na forma de daquela cosplay japonesa, sabe? Então isso já está tudo mais globalizado no sentido de transfigurado, digerido, tá? E isso fizeram, inclusive, com os nossos heróis mitológicos, guaranis, Quaraã, por exemplo, Yamandu, que são os heróis da mitologia indígena, são os grandes deuses da mitologia indígena, no formato em quadrinhos. Isso já existe no Brasil, desenhos em quadrinhos dos deuses indígenas. Mas esses desenhos, eles são os desenhos diferentes do Sítio do Pica-Pau Amarelo, eles são desenhos americanizados. Eles são desenhos de formas americanizadas. Então, em Yamandu, por exemplo, ele vai aparecer um indígena forte, todo musculoso, bombado, bem estilo americanizado, American Way of Life, sabe? Que ele é o preservador das condições de vida, que é totalmente diferente de Macunaíma, sabe? Então, por exemplo, existem essas duas vertentes nesse mundo globalizado. Uma que respeita essa matriz Macunaíma de Mário de Andrade e outra que vai por essa globalização mesmo da internet. Ele continua a acrescentar que o folclore nacional não estaria ameaçado pela influência da modernidade, cada vez mais crescente de combinações que nos chegam de fora, mas sim em determinada instabilidade. Ele está em constante impermanência. Por que ele não estaria ameaçado? Porque o Brasil possui uma legislação, tá? Leis específicas que protegem e preservam o patrimônio cultural imaterial. Isso é patrimônio cultural imaterial. E essa lei 3.554 de 2001, ela preserva e protege o patrimônio cultural imaterial brasileiro. Então, isso tudo está resguardado, está salvo, atualizado a cada 10 anos, nesse Centro Nacional de Referências Culturais, que é o CNRC. Então, não há nenhuma ameaça. O Brasil tem uma política pública voltada para a salvaguarda da memória coletiva, do folclore, isso está preservado. Então, não é uma ameaça. Porém, a dinamização e a impermanência que está submetida a esse folclore, a exposição, né, a grande exposição que esse folclore está submetido nas mídias sociais, faz com que ele se dinamize mais rápido. Se no século passado, de 1920 a 1980, levou 40 anos para o folclore se transformar de Sítio do Pica-Pau Amarelo para Saci, enfim, até chegar na série do Netflix, Cidade Invisível, imagina, atualmente, em menos de 5 anos da série do Netflix, tu já passa para uma outra produção cinematográfica, que é o Abraço da Serpente, que é muito recente, o Abraço da Serpente, que fala sobre a Iacruna, que é a chacrona. É uma planta da Amazônia, chamada uma planta sagrada, que é a Psychotria viridis. Então imagina, da Cidade Invisível, no Netflix, já se passou para o Abraço da Serpente em pouco tempo.
Ou seja, a própria indústria cultural, ela se apropria e modifica essas histórias com muita velocidade. Mas ela não ameaça, ela só recria e se constrói. Porque como o folclore é arte, nós dizemos em arte que nada se cria, tudo se modifica, tudo se constrói, tudo se muda, né? Nada se cria, tudo se copia. É uma ideia que se tem na arte. E como o folclore é a arte popular brasileira, então nós temos isso com muita clareza. Não existe uma ameaça porque o Brasil tem leis próprias para salvaguardar o patrimônio imaterial brasileiro. Está todas as danças lá, chimarrita, pau de fita, tudo que tu imaginar está no livro de celebrações, no livro de rituais, enfim, tudo isso, está tudo guardado. Mesmo o folclore brasileiro com pouco fôlego no Brasil, por todo tipo de alteração, adaptações e sofrendo nova roupagem conforme os anos, também estão garantindo seu espaço para o país mostrar-se através da cultura popular brasileira. O Saci Pererê está entre as lendas do folclore mais conhecidas pelo povo brasileiro, assim como a maioria dos personagens folclóricos. Ele também é de origem tupi-guarani. O Saci está descrito como um menino negro de short vermelho com apenas uma perna. Além disso, ele usa um cachimbo e um gorro, que lhe dá poderes mágicos. Ele costuma confundir as pessoas, aparecendo e desaparecendo em redemoinhos. Uma das brincadeiras que ele mais gosta de fazer é esconder objetos e dar nó nos rabos dos cavalos. O apagamento da cultura indígena. A série infantil Sítio do Pica-Pau Amarelo, de Monteiro Lobato, transmitida pela Rede Globo nas décadas de 70 a 2000, marcou diversas gerações de brasileiros. A narrativa contava com personagens escritos por Lobato, como Narizinho, Dona Benta, Pedrinho, Rabicó e Emília, mas também ia de encontro com personagens conhecidos do folclore brasileiro, como Saci, Cuca, Iara, Curupira e Caipora. Com o foco no folclore, a plataforma de streaming Netflix lançou no início do ano de 2021 a série Cidade Invisível, que permeia esta temática com uma pitada de suspense, drama e mistério. Voltado para o público jovem e adulto, personagens que antes faziam parte de um imaginário infantil agora adotam uma narrativa enigmática. A adaptação teve grande repercussão, nacional e internamente. Por uma perspectiva, a série aborda a cultura brasileira, mas foi alvo de críticas por parte de ativistas indígenas. Os principais apontamentos são voltados para a falta de representatividade indígena em todos os níveis da obra. Para tratar de um tema tão delicado, Fabrício Titia, jovem indígena do povo Pataxó-Rarrahai, através de entrevista, nos contou um pouco mais sobre os perigos da universalidade e como esta temática é abordada de forma errônea na série. Eu sempre fui muito crítico a isso, porque uma coisa que é originário nosso, enquanto indígena, é sempre buscar a essência de algo. Então, quando eu me refiro a uma história, né, e não busca a sua essência, a sua origem, eu acabo banalizando, e foi isso que eu disse quando eu fiz a minha crítica à Cidade Invisível, que você banaliza aquela história, aquele conhecimento tradicional. Quando você disse isso, eu me recordei de uma fala de um dos protagonistas da série, que ele disse que aquelas lendas eram universais. Então, você veja aí o perigo que é, né, tentar resumir em uma coisa só, e essa coisa só ainda não condiz com a realidade, não é a essência daquela história. Então, quando eu já fui em escolas, creches infantis em que são crianças não indígenas, e eu percebi muito isso. Eles têm no imaginário deles uma ideia totalmente errada do que é pra gente aquela história. O valor que foi apresentado a ele é totalmente diferente. O que pra gente tem um significado muito importante e muito sagrado, para eles é qualquer coisa, é um folclore, é uma coisa que
é universal, é uma coisa que eu tenho orgulho de dizer que é do Brasil, mas eu não tenho orgulho do povo de que essa história veio, de onde essa história veio. Então, quando a gente não busca a essência dessa história, a gente compromete, né, toda a trajetória dessa história, a origem dela. Ele também relata sobre como estes fatores contribuem para o reforço de um estereotipo do povo brasileiro e o apagamento de suas tradições sagradas. Então, cria totalmente um pensamento equivocado sobre as nossas crenças, sobre as nossas tradições. É aquela velha questão, né, de que o povo de fora, dos outros países, acha que no Brasil todo mundo anda pelado e aqui todo mundo só vive sambando. Então, isso reforça também estereótipos, né, sobre a nossa cultura. A série, ela dá esse aval para dizer de que as nossas crenças e tradições é como se fosse para todo mundo, quando na verdade não é, porque são tradições sagradas. Então, reforça vários estereótipos, né, acerca dessas tradições. Mesmo com todas as polêmicas envolvendo a adaptação, a plataforma Netflix confirmou a sua segunda temporada. Tentamos contato com a roteirista-chefe Mirna Nogueira e o produtor Francisco Civita para uma entrevista, mas não obtivemos respostas. Caipora. Protetora dos animais e da floresta, a Caipora é uma personagem popularmente conhecida entre as lendas do folclore. Na mata, ao perceber que caçadores querem atacar a região, a personagem de origem indígena solta uivos fortes e altos para assustar os predadores. A depender da região, ela pode ser representada por um menino ou uma menina de pele escura, cabelos vermelhos e às vezes montada sobre um porco do mato. Muitos consideram a cultura nordestina uma das mais ricas do nosso país. Sua mistura veio através dos portugueses, africanos e indígenas, fazendo com que a região criasse hábitos e influências dos três povos. Assim, surgiu a população nordestina e suas raízes culturais. Para falar sobre a importância de manter vivo o folclore nordestino, entrevistamos o diretor da Associação Brincantes do Folclore Nordestino, Leonardo Carlos. A instituição trabalha há 11 anos na cidade de Floriano, localizada no interior do Piauí, levando teatro, dança, ensino e educação para jovens e crianças, sempre valorizando e representando as raízes nordestinas. Mas a cultura local, que é o folclore local, ele é muito minucioso, porque cada cidade tem a sua identidade cultural. E aí a gente chama isso do folclore de cultura imaterial, que é uma cultura intocável, né? No meu estado, por exemplo, o folclore é baseado no cabeça de cuia, nas lavadeiras do rio Parnaíba. Nós temos aí a porca do dente de ouro, sabe? Que são N's, que aí cada cidade tem o seu folclore, né? Nós temos aqui, na minha cidade, por exemplo, tem o folclore da dama de branco, né? Que são aquele cheiro de jasmim, das flores, é quando ela está próxima. Então, assim, cada cidade tem a sua referência, cada estado tem a sua referência. E o que é mais fantástico, tudo isso, é que se a gente não contar para os nossos filhos, isso vai se desfazendo. Estudar sobre o folclore mantém a tradição de um povo, a cultura, a história, faz com que saibamos a fonte das nossas origens. O conhecimento de uma cultura traz respeito, segurança, confiança e empatia com outros povos, religiões e regiões. Luiz Gonzaga, o rei do Baião, figura marcante do Nordeste, representa a audácia do sertanejo em vencer os preconceitos e mostrar ao mundo a verdadeira alegria do nordestino e, claro, divulgar mundialmente o estilo de dança mais divertido do Brasil, o forró. Leonardo nos conta que é importante o folclore nordestino ser repassado especialmente para as crianças, pois assim reforçamos nossas histórias. O Canta Luiz, o maior evento da associação e que ocorre anualmente, surgiu com o intuito de as crianças saberem quem foi um dos cantores mais importantes do Brasil. O Canta Luiz surgiu dessa parte infantil. Quando eu estava no meu escritório trabalhando, eu sempre coloco para me inspirar a música de Luiz, Maria Bethânia,
enfim. E aí meu filho entrou na sala e perguntou quem é que estava tocando. E isso me preocupou muito, porque ele é um estudante de uma escola pública e não sabia quem era Luiz Gonzaga. Então, é preocupante para mim, é preocupante para você, é preocupante para o mundo inteiro. As pessoas precisam saber e continuar sabendo quem é Luiz. Né? A ideia de quem é Luiz Gonzaga. E aí surgiu... Recording in progress. Eu disse, não, peraí. Eu tenho que fazer uma responsabilidade minha, como entidade, como brasileiro, manter viva a história de Luiz Gonzaga. É muito bonito quando você vê na Globo, centenário de Luiz, aquelas homenagens, Elba Ramalho, não sei o quê. Só que eles cantam, não talvez para manter viva a tradição, cantam pela questão financeira, a história do financeiro. Nós estamos falando aqui de memórias, da cultura imaterial que não pode se perder. Né? De conhecer realmente. Eu fui no Exu, no Pernambuco. Eu entrei na casa de Luiz Gonzaga. Eu precisei sentir a essência de Luiz para poder elaborar esse projeto. Né? Eu vi a porcelana que Luiz comeu. Eu conheci o viveiro da Asa Branca, onde tinha uns pombos brancos que ainda hoje se mantém vivo lá. Eu fui no memorial de Luiz Gonzaga. Então, assim, você precisa conhecer a essência para realmente, de fato, chegar até o ponto final. A associação tem como preocupação as próximas gerações não terem conhecimento sobre o folclore nordestino. Então, para eles, a missão é continuar preservando as tradições do Nordeste. Leonardo teve forte influência do seu avô durante a infância e conta como ele era um ótimo contador de histórias. Hoje, o principal trabalho é feito através do crioco, ou que conhecemos como mestre de tradição oral, que viram os contadores de história. Imagina ter uma pessoa mais velha contando histórias, lendas e até relatando a época em que eles eram festeiros. É uma experiência de nostalgia, respeito e acolhimento. Para mantermos nossa cultura, precisamos reconhecer a importância dos órgãos governamentais. Depois do papo com o Leonardo, perguntamos o que a associação almeja para a cultura e o folclore do Nordeste, e essa foi a resposta. Tem um governo voltado para o movimento cultural, que eu sei que é difícil, que é como eu te disse no início, quando se fala em cultura, já diz logo, sim, mas vocês vão fazer o quê, né? Então, enfim, países de primeiro mundo têm como principal referência o seu movimento cultural, porque sabe que através da cultura é que se cresce e preserva o povo. Então, não se tem um país elevado mentalmente sem uma cultura elevada mentalmente. Então, o que eu posso te dizer é que eu fico muito feliz que ainda há princípios de discussão sobre movimentos culturais. Esperamos, assim como a Associação Brincantes, que o folclore de todas as regiões do país mantenham-se vivas, para continuarmos orgulhosos das nossas raízes. Contamos com vocês, ouvintes, para pesquisarem e estudarem sobre nossa cultura e que compartilhem com amigos e familiares. Erva mate. O chimarrão, erva conhecida do sul do país, é tão famosa que também existe uma lenda mitológica para explicar a sua criação. Diz a lenda que essa erva é um presente da Índia Tupã, que ao tomar o chá da erva mate, tornou-se uma deusa patrona da bebida, restaurando sua força e vitalidade. A representação do folclore nas histórias infantis. A maioria de nós já ouviu falar a palavra folclore desde criança, a qual representa os conhecimentos de um povo, que se espalharam pelas regiões do país e ganharam várias versões ao longo do tempo. Por isso, é importante que se incentive as crianças na reflexão sobre quem somos como povo e como país, ajudando a fortalecer sua identidade. Eu sou potiguar, eu nasci então no Rio Grande do Norte, numa cidade chamada Santa Cruz, que fica a cerca de 130 quilômetros de Natal, da capital potiguar, mas saí muito cedo dessa região, né? Meus pais vieram para
primeiro para Minas, depois vieram aqui para São Paulo, mais especificamente para uma cidade do polo petroquímico aqui, que é Cubatão, onde meu pai, então, foi trabalhar. Trabalhou como editora, jornalista e como coordenadora editorial em São Paulo, escrevendo seus primeiros livros das mais variadas áreas. Me apaixonei por esse setor e foi uma das coisas mais legais assim da minha vida profissional. Depois disso, dessa passagem como no mercado editorial, aí eu conheci bastante gente da área e fiquei por aí, né? Fui convidada para escrever meus primeiros livros por esses amigos que trabalhavam no mercado editorial. Estimulando o protagonismo do folclore na construção do futuro das crianças, que a jornalista, em 2007, mergulhou na história. Quem tem medo de Papangu, escrevendo esse livro que iremos trabalhar em nosso podcast. Pautado no folclore, nas tradições populares, na memória oral da tradição, especificamente dentro do cenário nordestino. Que é um livro que deu o start para a nossa conversa aqui, né? Pautado no folclore, nas tradições populares, na memória oral, da tradição oral, especificamente dentro do cenário nordestino, que é o cenário que faz parte da minha vida. E eu falei, gente, por que eu não contei essa história ainda, né? E aí fui pesquisar, meu avô era Papangu, descobri isso criança, e foi um choque. Meu avô era um cara sisudo, que não brincava tanto com os netos, pelo menos eu que ia lá pouco, né, só visitar nas férias, assim, e achava aquele cara tão distante e tudo. E depois que eu fui entender a história dele, pesquisar, não só mergulhar na vida do meu avô de fato, mas desembocar na figura do Papangu, que é esse personagem do folclore nordestino, muito forte lá, pouco conhecido na região sul e sudeste do país, tanto é que o meu livro é mais adotado lá ainda, no Nordeste. Papangu é um personagem do folclore brasileiro e nordestino. Que quando eu apresento ele para as escolas aqui, é sempre surpreendente como as crianças amam, porque é óbvio, se ele chama Papangu, ele traz à memória um quê de bicho-papão, né? Papa, angu, lembra bicho-papão. E não deixa, tudo... A gente vai conversar aqui, vocês vão ver que todos os caminhos do folclore se entrecruzam de forma muito forte, né? A figura do Papangu, ele está ligado ao Bumba Meu Boi, à tradição do reizado, ao cavalo marinho, que deriva, né, do reizado e do Bumba Meu Boi. É na infância que se estuda o folclore brasileiro. Com isso, precisa se adaptar a escrita para o público infanto-juvenil. O que acontece é que quando você tem essa facilidade, você se comunica muito mais facilmente com ela. Ela está muito mais aberta, né, para o ritmo, para a poesia, ela decora com facilidade, ela gosta da repetição. E o ritmo impõe muitas vezes uma repetição, uma marcação, né? O rap é isso, né? O que é o rap? É o rhythm and poetry. É esse o significado da palavra rap, né? Então, assim, tudo isso para a criança, quando você escreve com esse potencial melódico, ela mergulha mais fundo. Quando Guiomar escreveu o livro, ela não tinha uma experiência ainda nessa área infantil e achava que essa história ia ser acessada muito mais facilmente por uma criança do ensino fundamental, aprendendo sobre folclore e curtindo a história. É um livro que também funcionou muito para crianças muito menores, de 3 e 4 anos. Eu não tinha essa expectativa, mas é um personagem que ele trabalha a questão do medo, que a criança gosta de sentir, mas no final se resolve porque descobre que ele é um cara bonzinho, que ele era o meu avô, que estava disfarçado. É o melhor dos mundos para a criança. Uma questão que precisa ser debatida é do porquê as pessoas e a parte educacional não buscam mais pelo conhecimento do folclore. Porque a gente deixa de estudar folclore. Isso aí eu acho que é um crime, sabe? Que é cometido contra a gente, contra nós brasileiros. Quando eu falo brasileiros, é porque o nosso folclore é de uma riqueza tão absurda que daria para estudar no ensino fundamental, no prézinho, nos primeiros anos do ciclo inicial, depois no fundamental, depois no médio, seguir na faculdade. A abordagem do folclore na educação infantil permite que as crianças resgatem a memória de um movimento sem idade declarada, com o objetivo de manter viva a história. O folclore trabalha com o lúdico, com a imaginação, com a criatividade, com personagens interessantíssimos e diversificados. E isso
cala muito fundo para as crianças. Isso toca profundamente a criança. A criança está vivendo naquele mundo que você agora, no jornalismo, entende como uma parte, uma coisa de história, uma coisa de pesquisa. Ela não. Ela está entranhada. Para ela, o saci, a cuca, o boitatá, o boto, a mula sem cabeça, tudo curupira. Se você contar, ela acredita naquilo. A contribuição da educação com folclore para as crianças é extremamente importante para manter viva nossa cultura. Assim como os antigos contavam histórias para os pequenos, hoje encontramos essa experiência nas salas de aula e esperamos que isso permaneça vivo. O programa Histórias Invisíveis chega ao fim. Lembrando que essa é uma atividade para a disciplina de Radiojornalismo 2, realizada pelos acadêmicos Ana Júlia Pereira, Carlos Eduardo Farias, Érica Rames, Moisiane Utzi e Vitória Rios, do curso de Jornalismo pela Universidade Federal do Pampa, Campus São Borja, orientados pelo professor Alexandre Augusti. A locução foi feita por Érica Rames, Moisiane Utzi e Vitória Rios. As trilhas sonoras foram retiradas do site Upbeat. Edição de Carlos Eduardo Farias.